Não, faz parte. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom, graças a Deus. Então, todos nós estamos meio gripados, né? Gripando. Esse vírus está rolando aí a cidade de novo e, querendo ou não, todos nós estamos sujeitos a essa bactéria aí, esse vírus, né? E traz esse transtorno para nós. Bom, pessoal, vamos dar continuidade na nossa matéria. Nós estamos estudando teontologia. Hoje nós vamos falar sobre a aula de número 2, que é na página 4. Vocês estão marcando aí, né? Página 4. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza de Deus. Só recapitulando, semana passada nós falamos sobre a existência de Deus. Nós entendemos a questão da sua manifestação, da sua encarnação. Nós compreendemos também a questão de como Deus se revela, né? As evidências morais, evidências históricas, a evidência na natureza, a evidência na revelação natural, na revelação especial, na revelação das Escrituras. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante. Vocês podem notar aí que são simplesmente 2 páginas, né, dessa matéria. Só que é um conteúdo extremamente rico e muito complexo, porque vale sempre a pena lembrar que a ideia, a teologia que nós estamos seguindo é literalmente a teologia cristã, né? Uma ideia unilateral de um Deus indivisível, só que se manifesta em suas pessoalidades, no caso, 3 pessoas. E semana passada, ainda nós começamos bem no começo da aula, a pergunta foi quem que qualificou o primeiro, segundo e terceira pessoa da triunidade ou da trindade. Então hoje, nessa aula, nós vamos de alguma maneira também entender como que foi dada essa questão da qualificação, qual foi o motivo para surgir essa ideia de primeira, segunda e terceira. Espero que nós compreendamos que a qualificação dessa triunidade ou trindade, ela não é muito sadia, mas nós vamos entender o porquê. Bom, aí na página 4, no capítulo 2, nós vamos falar assim, a natureza de Deus. Deus como Espírito. Porque a Bíblia afirma claramente que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4,24. Isso significa que Deus é imaterial, invisível, e não está limitado pelas condições físicas da existência, diferente dos deuses pagãos, que eram representados por ídolos. O Deus das Escrituras não possui uma forma física. Por que eu fiz questão de pontuar essa verdade aqui? Lembra que semana passada nós estávamos falando acerca da existência de Deus, e nós compreendemos que o que existe é aquilo que foi dado à existência. Então, filosoficamente ou até mesmo racionalmente, para nós crermos na existência de um Deus do jeito que nós cremos que é uma existência, nós também teríamos que de alguma maneira acreditar que existiu alguém antes de Deus que o trouxe à existência. Nesse sentido, nós compreendemos então que a Bíblia revela, ou o Senhor revela-se à humanidade em um ato miraculoso. Então nós cremos na existência de Deus em um sentido de revelação. Nós compreendemos que Deus existe numa forma que nós compreendemos que tem algo além daquilo que a gente acredita ser natural e aquilo que é inexplicável. Então nós damos o nome de Deus. Lembrando que Deus não é o nome desse tão poderoso Senhor que nós servimos. Nós já compreendemos, Pai do Senhor, nós já compreendemos que o nome de Deus é um nome que está além de todas as pronúncias, e ainda nessa matéria nós vamos falar a respeito do tetragrama, né, e a ideia de não pronunciar o nome de Deus em vão, ainda nas matérias vigentes, mas nós já compreendemos que Deus está além,
está infinitamente além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E aí que pode-se, nessa perspectiva de termos um Deus tão não alcançarmos, de não podermos alcançar, surge então algumas ideias filosóficas, que nem o agnosticismo, que Deus, ele até existe, só que ele não está muito se importando com a humanidade, porque ele é tão grande, tão distante, que o homem não alcançaria de alguma maneira, então não tem como chegar lá. Aí que nós voltamos ao cristianismo, porque o cristianismo, ele é a única religião aonde o Deus deles se comunica, interage e auxilia, sem de alguma maneira pedir algum tipo de sacrifício aos seus adoradores. O Deus do cristianismo, ele exigiu um sacrifício até certo ponto em relação ao benefício da própria humanidade. Os deuses pagãos, eles pediam sacrifício para se autossatisfazer, impunha alguns objetivos, ou alguns adjetivos, ou alguns afazeres para os seus ofertantes. No caso do Deus do cristianismo, não. Ele recebeu um sacrifício, que foi agradável, que foi o sacrifício do seu único filho, para benefício da própria humanidade. Então isso daí já mostra que o Deus que nós servimos é um Deus pessoal, é um Deus... Tem como saber quanto Deus da minúscula existe? Não existe... Não... Então, é um número assim que nós não temos uma base, porque se você somar, nossa, só na época de Paulo, quando ele chega em Atenas, existia mais de 40 mil deuses. Lá em Atenas. Existe um filósofo lá que diz assim que era muito mais fácil achar um deus do que um homem dentro da cidade. Entendeu? Então é inúmeros. Se você colocar o panteão greco, o panteão romano, o panteão cananeu, o panteão sumério, o egípcio, o indiano, nossa, se você o chinês, o japonês, você colocar todos esses panteões, vai dar milhares, dezenas de milhares de deuses. Então assim, eu não sei te falar se tem uma contabilização exata. Eu acho pouco provável. Mas dá para nós termos uma noção que tem para lá de 3 zeros, de 6 zeros aí de deuses, né? Mais de 100 mil aí, tranquilamente, possivelmente tem, tá? Nesse sentido, nós lemos aqui que o Deus é imaterial. E aí nós caímos num texto que muitas vezes é mal interpretado, que é o de Gênesis 1:27. Vamos ler lá Gênesis. Hoje eu falei que nós vamos ler um pouco mais de Bíblia, né? Que nós dependemos da clareza das Escrituras para compreendermos essa terra santa que nós estamos pisando. 1:27 está escrito assim, Vamos ler o 26. O 26 é o melhor. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil e que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança de Deus. O criou, homem e mulher os criou. Esse texto aqui, ele por não poucas vezes, ele é interpretado como que se Deus, ou se o homem, é literalmente igual a Deus, em corpo físico. Quando se fala imagem e semelhança, não está falando de estrutura, não está falando de carne, não está falando de membros. O texto se refere à dominação, porque o texto de número 27 já indica, o 26 já indica isso. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move na terra. A ideia de imagem e semelhança está mais ligado à pessoalidade moral do que propriamente física. Domínio, poder, constância, organização,
a imagem que Deus desenha sobre a humanidade aqui não é uma imagem visual, não é um corpo homem com os mesmos membros, porque o que acontece? Deus, nós vamos ver que Deus, ou a literatura bíblica, ela narra Deus com algumas características do homem, e isso daí é chamado de antropopatia, ou antropoformismo. Que são essas palavras? A antropopatia é a ideia de colocar um sentimento humano em uma divindade. Por exemplo, Deus chorou, Deus se alegrou, Deus se irou, Deus amou. É uma característica humana transpassada para uma divindade, para nós compreendermos a ação divina sobre a humanidade. Isso se chama antropopatia, ou antropoformismo. Por exemplo, as mãos de Deus, os pés de Deus, cabelos brancos como neve. Isso daí é uma forma de caracterizar um ser que nós eventualmente adoramos. Mas como o homem ele tem na sua mente a humanidade como base de visão, pai senhor queridão, tudo bem? Como tem a base de visão, porque analise comigo, quantas vezes vocês não olharam para uma árvore e viram um rosto numa árvore? Quantas vezes você não olha um objeto e de repente você forma um rosto dentro daquele objeto? E você olha aquilo lá, você vê uma forma, mas você não vê animação. Você vê algo semelhante, mas não é o próprio. É mais ou menos nesse sentido. Por isso que a Bíblia fala que na terra é simplesmente sombra do que está no céu. Quando você olha para a sombra, você só vê um borrão. Você entende o que é, você dá forma, mas você não tem riqueza de detalhes sobre a exatidão das coisas. O Deus ao qual nós servimos, ele não tem braço, naturalmente, fisicamente. Ele não tem pés, ele não tem olhos, ele não tem essa questão física, mas tudo isso é indicado para que nós, meros mortais, com a nossa mente tão limitada, venhamos compreender qual é a visão que Deus possivelmente possa ter das nossas atitudes. Por um exemplo, essa daqui é boa. Jesus está no nosso meio agora? Como? Em espírito. Mas a Bíblia diz que Jesus foi assunto ao céu e ficará lá no céu até o tempo determinado. Quem é que está no nosso meio hoje? O Espírito Santo. Nós não estamos falando de um 3 divisível? Hoje não é Cristo que está, porém é o Espírito Santo que se move. Mas Jesus também disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como que Jesus está conosco até a consumação dos séculos? A palavra é uma expressão dele, é uma revelação dele. O Espírito é aquele que se move entre nós. Os 3 são um, mas são 3 pessoas distintas, com ação, mas ainda assim são um. É impossível você receber o Espírito e não receber Cristo, assim como é impossível você receber Cristo e não receber Deus, porque quando recebe um, recebe os 2, recebe os 3, mas separadamente, se nós formos analisar segundo o texto, Jesus ele está presente no nosso meio, não fisicamente, porque Jesus hoje ele é humano, e isso não é heresia, porque ele não tem um corpo glorificado, à semelhança do homem, e ele não foi assunto ao céu, está à destra do Pai, e ele não disse para Tomé, toca aqui que eu sou homem, eu ressuscitei, eu tenho um corpo. Então nós entendemos que Jesus é um homem, mas ele não está aqui, ele está à destra do Pai. Por exemplo, está vendo aquele púlpito ali? A nossa presença está naquele púlpito? Claro que está. Você não está olhando ele? Mas a sua presença está lá. Você não serve como testemunha do púlpito? Porque você está vendo ele.
Você vendo ele, a sua presença está nele. Você não está ativo tocando nele, mas a sua presença está diante dele. A partir do momento que eu toco, relo nele, eu manuseio com ele. Eu dou um passo além, mas eu distante, olhando e contemplando a ação dele, eu sirvo como testemunha. Porque a minha presença está lá como testemunha. Eu vi o ocorrido, eu estou vendo o que está acontecendo. Entendeu? Jesus é exatamente assim que ele está no meio da sua igreja. Ele está contemplando com o seu olhar, como chama de fogo. Ele é apto para discernir qual é a intenção de cada coração. Não é ele que sabe, que sonda cada um de nós? É nesse sentido. Ele olha, contempla, mas quem se manifesta no nosso meio é o Espírito do Santo. Aí o que vai acontecer quando chegar a plenitude do tempo? Jesus descerá, romperá todas as esferas físicas, no caso do pré-tribulacionismo, arrebatará com força os crentes, no caso do amilenismo e do pós-tribulacionismo, descerá em glória e transformará o povo dele. Se é um ou se é o outro que está correto, detalhes. O fato é, ele vai voltar. E ele voltando, cumprir-se-irá então, tragada foi a morte na vitória. Deu para compreender aqui? Deu para compreender, Eliseu? Deu? Então beleza. Então presença não quer dizer necessariamente estar manuseando. Eu posso estar presente como testemunha ocular, vendo e contemplando aquilo que está acontecendo, mesmo sem ter ação direta. Tá? Então a ideia de que Deus ele tem um corpo físico, ele não se sustenta em nenhuma parte das escrituras. Porque todas as partes das escrituras, literalmente vai usar esse termo que eu acabei de falar para vocês, a antropopatia ou antropoformismo, para representar alguma coisa, alguma ação de Deus referente àquilo que nós podemos entender. Charles Ruller, em sua teologia sistemática, destaca que o fato de Deus ser espírito significa que ele não possui um corpo físico e não é limitado pelo espaço ou pelo tempo. Sua espiritualidade é a base da sua onipresença. Aí nós temos aí o Salmo 39, do 7 ao 10. Vamos ler? Salmo 139, que vai confirmar isso daqui. Se alguém achar, pode ler, tá? Isso. Abra a Bíblia, rapaz, ele é rápido daqui. 139, do 7 ao 10. Do 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fumirei da tua face? Se subir ao céu, vou ali estar. Se fizer no céu da minha cama, eis que vou ali estar também. Se tomar as asas da alma, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me enviará, e a tua destra me susterá. Olha o salmista deixando claramente a onipresença de Deus. Deus está no solo, está no céu. O céu dos céus não pode comportar a presença de Deus, porque a presença de Deus preenche toda a criação. A onipresença de Deus está demonstrada em toda a criação, porque a presença dele é geral. Uma vez perguntaram assim para mim, hoje era o pastor Cristão ainda perguntava isso daí: Deus está no centro de Macumba? Muita gente falava, não, Deus não é onipresente? Então, ele está lá no centro de Macumba. Deus está no inferno? Na versão minha aqui fala, se eu descer ao inferno, Deus estará lá. Tá inferno também, né? Porque inferno e céu significa? Como que é que significa? Que eu já expliquei para vocês? Sepultura.
Então, qualquer lugar que você estiver, Deus vai estar. Então, enganoso é o homem que pensa que pecar escondidamente, tipo, ó, eu não vou pecar diante dos homens, para eu não ser julgado. Eu acho que ele tinha que ter mais temor de pecar longe dos homens, porque ele está pecando direto só com Deus. Aí o negócio estrala de verdade. Então, não existe nada oculto diante daquele que nós vamos de tratar um dia. Aí depois nós temos a questão da onisciência e da onipotência, que nós vamos tratar na aula que vem. Tá? E nós vamos tratar esses atributos com mais riqueza de detalhe na aula que vem. Vamos lá. Deu para compreender então a questão da pessoalidade de Deus? A questão de ele não ser um ser com um corpo físico? Beleza? A pessoalidade de Deus. Alguém poderia ler aí para mim esse primeiro tópico? Isso. Deus não é apenas. Deus não é apenas uma força impessoal ou uma energia cósmica. Ele é uma pessoa com inteligências, emoções e vontade. O Deus da Bíblia pensa, sente e age. Lembra da semana passada que nós falamos a respeito do Logos? Lembra do Logos? Que ele é o criador, o arquiteto, é aquele que planeja, ele é o tudo. O nosso Deus, ele é o tudo. A inteligência de Deus, ela não se limita à sabedoria. Porque, abra lá em Provérbios 8:30. Deus, na parte 2, a inteligência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Sua sabedoria é insondável e perfeita. Ele conhece o passado, o presente e o futuro de maneira completa e absoluta. Pai, meu queridão, tudo bem? E absoluta. Abre aí Provérbios 8:30, fazendo um favor. Isso, pode ler. Então eu estava com ele e ele era seu aluno. Aluno. Pode continuar. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Sobre quem Provérbios 8 está falando? Sobre a própria sabedoria. E a própria Bíblia diz que a sabedoria era sua aluna. Aluna de quem? Do próprio Deus. Então, nós entendemos que a pessoalidade de Deus, no ser da sua inteligência, ele sobressai a todo conhecimento que possa existir. Porque a própria sabedoria, do jeito que nós conhecemos, o texto diz que foi aluna do próprio Deus. Então, quando nós compreendemos o Deus que nós servimos, nós compreendemos que ele é um ser dotado de inteligência, é um ser dotado de capacidade, ele é um ser além da eternidade. Porque o que Isaías diz? Que ele é o Pai da eternidade. Então ele está acima da eternidade. E no conceito que nós estamos falando aqui, aí na parte 2, ele fala assim, Deus conhece todas as coisas. Sua sabedoria é insondável e perfeita. Ele conhece passado, presente e futuro de uma maneira completa. Então nada é surpresa para o nosso Deus. Por um exemplo, como que Deus conhece o passado, o presente e o futuro? Olhando para essa Bíblia aqui, vocês estão vendo ela numa linha horizontal, num todo? Estão ou não estão? Vocês não estão vendo ela num todo? Então, vocês estão vendo ela em uma linha horizontal num todo. Começo, meio e fim. Essa é a visão de Deus para a humanidade. Quando ele olha para a nossa vivência, para a cosmovisão divina, quando ele olha para os anjos, quando ele olha para mim, olha para você, ele está vendo a nossa vida assim, completa, num todo. Ele sabe do nosso passado, sabe do nosso presente, conhece o nosso futuro. Então o Deus que nós servimos, ele tem essa capacitação de nunca ser pego de surpresa. Porque ele é pleno. Não é que Deus tem amor. O texto diz, ele é amor. Não é que ele age porque ele tem, não, ele é. Então o Deus que nós servimos, ele tem essas qualificações.
A pessoalidade de Deus, a emoção de Deus. A Bíblia revela que Deus se alegra. Alguém poderia abrir para mim, Sofonias 3,17? Deus se alegra e se entristece. Outro abre Gênesis, o Salmo 74,4. E se entristece. Ama, outro, João 3,16. 16. Sinfonia 3,17. Salmo 78,40. João 3,16 e Provérbios 6,16. Quem achou Sinfonias pode ler. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á e por seu amor regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha só Deus mostrando a junção com o homem. Em ti eu me alegrarei. É a antropopatia. É um sentimento que nós expressamos de felicidade, que nós atribuímos a Deus. Não é que Deus ele se alegra como nós nos alegramos. Porque às vezes nós nos alegramos no pecado e Deus se aborrece com o pecado. Mas a nossa alegria é diferente da de Deus. A alegria de Deus é justa, é reta e principalmente cheia de misericórdia. Porque as suas misericórdias é o motivo de nós não sermos consumidos. E é por ele ser quem ele é que ele diz o texto: eu não mudo. Porque se eu mudasse, eu já tinha fulminado vocês. Mas eu mantenho a misericórdia para que de alguma maneira vocês possam ser salvos dessa tão grande destruição que há de vir sobre toda a terra. Qual que é o próximo aí? Salmo 78,40. Quantas vezes sou provocado no deserto e ofendido na cidade? Poxa vida, olha lá. Deus se entristece, cara. Ele não se entristece como nós, de ficar jubiloso e tipo, eu vou desistir da minha vida. Não, mas Deus se entristece. É outra forma de antropopatia. É um sentimento humano em cima disso. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aqui, podemos qualificar de duas maneiras. Existe a maneira arminiana. Mundo, totalidade. Deus amou o mundo, amou o cosmo, amou a criação de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também a palavra mundo, ela também pode ser interpretada em um sentido de raças, de não gêneros, mas de posições. Por exemplo, na carta a Tito, Paulo ele fala assim, e a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ali não está falando todos de um mundo inteiro, porque não é todos que serão salvos. Todos nós sabemos disso, tanto calvinistas quanto arminianos, que não é todos que serão salvos. Mas a salvação foi traga para todas as classes. Por exemplo, ricos têm salvos, pobres têm salvos, medianos têm salvos, brancos têm salvos, negros têm salvos, japoneses têm salvos. É nessa totalidade de todas as partes do mundo tem salvação. Não quer dizer que é em todo mundo que tem a salvação, mas em todas as partes existentes há um salvo ali dentro. Então, essas duas linhas de interpretações, tá? Deus amou o mundo, ponto, de tal maneira que entregou o seu Filho, seja ele totalizado, seja ele parcializado, tá? Então, qualquer uma das duas não tira a soberania de Deus, porque é de fato. Nós como arminianos, os irmãos como arminianos ou presbiterianos ou assembleianos, entende sim que Deus abriu as portas da salvação. E nós, como eu já disse, não fomos chamados a aceitá-lo, porque ao aceitar a Jesus, ele querendo ou não, ele acaba tirando a essência do real significado de confessar. Porque aceitar é como se Deus estivesse pedindo um favor.
Ô, vem cá, me ajuda, vem cá que eu te amo, me aceite. Ah, então eu aceito ele. Não, o confessar é totalmente diferente, porque o confessar está enquadrado em uma sinceridade de reconhecer de que se não for por ele, nada sou. Então eu confesso que ele realmente é o meu Senhor, que sem ele eu não posso ou alcançar ou não fui salvo. Tá? Então temos essas questões aí para nós podermos pensar. Qual que era o próximo? Provérbios 6,16? Não, Provérbios. Seis coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominação para ele. Até o 19. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue. O coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que falam mentiras, e aqueles que semeiam a discórdia entre irmãos. Pronto. Eis aí os pontos que Deus odeia. Tem gente que fala assim, ah, Deus não odeia. Não, Deus odeia sim. Temos aqui um respaldo para falar, não, Deus odeia. Ao ponto de ele exercer juízo sobre isso. E não é uma coisinha simples, não. O Salmo 86, ele diz o seguinte, que Deus ele é sol e escudo. Sol, justiça, escudo, misericórdia. Ele é sol e escudo, justiça e misericórdia. Salmo, me fugiu o número do salmo, mas tem um salmo que fala assim, que nós nos alegramos na tua luz, porque da tua luz arrancamos luz. Olha que interessante, da sua luz arrancamos luz, tiramos luz, transparecemos luz. Qual que é a ideia aqui? De que Deus é a obra-prima e de que nós estamos ancorados naquilo que Ele é. O que é isso? Antropopatia. É nós sermos semelhantes, não como corpo físico, mas como caráter, moral, disciplina. Jesus, ele venceu o pecado com a força de Deus? Não, porque se ele fosse lutar com a força de Deus, não dava nem guerra. Tem gente que fala assim, Jesus tem inimigo, Deus tem inimigo. Não, Deus e Jesus não têm inimigo. Não existe inimigo para eles, não daria guerra. Deus é muito grande para ter inimigo. Quem tem um inimigo é eu e você. Satanás é nosso inimigo. Público 1 ainda, número 1. Ele é o inimigo da humanidade. Mas de Deus não. O que ele disse para quando Satanás ia tentar Jó? Vai lá e faça, mas só vai ter aqui. Hein? Daqui para lá. E ele tem que bater continência e ficar calado. Por quê? O nosso Deus é infinitamente além de toda a criação. Que disse Pedro, ou foi Tiago, que os anjos, que os demônios crê e estremece. Tiago, né? Que crê e estremecem. Às vezes, muitos de nós é pior do que o Satanás. Porque não é o crê, mas não estremece. Crer é fácil. Agora, estremecer mostra santidade, santificação. Tem gente que fala assim, só Deus pode me julgar. E a pergunta que eu sempre faço, isso não te assusta? Ou isso daí me apavora, irmão? Ah, Deus é justo, o juiz é lógico que é. Então é por causa disso, esse temor. Não é medo de, vou bater o joelho e sair correndo. Não, é o temor. Eu sei que Deus pode me julgar. Semana passada, eu fiz um vídeo, eu lancei um pedacinho do vídeo, que eu pergunto assim, quem serei eu hoje? Vocês chegaram a ver esse vídeo? E todo dia de manhã eu pergunto sobre isso, eu falo, quem serei eu hoje? Porque parece bobeira fazer uma pergunta dessa, mas para mim, pelo menos para mim, me ajuda demais. Porque quando eu entendo quem eu devo de ser hoje, eu compreendo o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo
é santo, e não simplesmente santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo. O mundo não vê Deus, mas vê a glória de Deus através de nós. Então o que estamos refletindo, o que estamos transparecendo é o Deus da glória. Então isso daí me faz temer e estremecer diante de um Deus que é santo. Deu para entender essa parte? Sim, pastor, pode falar. Primeira Samuel, 16, 14. Primeira Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou e saiu. E assombrava o espírito mal da parte do Senhor. Da parte de quem? Exatamente. Quem que foi que mandou as pragas para o Egito? Deus mandou a praga, foi o diabo não. Foi Deus. Deus faz muita coisa que nós não imaginamos que ou deixa, ou talvez tipo assim. Só Deus pode divulgar. Só parar para pensar e falar. Meu Deus deve ter um valor dentro daquele que na mão. De um Deus irado. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado, ou do Deus vivo, dependendo da tradução. Horrenda coisa. E entra naquela questão que eu sempre falo para vocês constantemente. Lembra dos 3 pensamentinhos errados que nós podemos ter no dia? Se você multiplicar esses 3 vezes 40 anos, dá mais de 40 mil, brincando. Esses são 3 sem se arrepender. Quem pode chegar diante de um Deus santo e falar que eu sou inocente? Se não for a graça, se não for a misericórdia. Então, tudo isso gira em torno de nós reconhecermos a sua grandeza e sua misericórdia. Tá? Bom, então nós falamos acerca de Deus como Espírito, a pessoalidade de Deus, a inteligência de Deus, as emoções de Deus, e agora nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Deus possui uma vontade soberana e imutável. Ele decreta e executa seu plano desde a eternidade. Nada pode frustrar os seus propósitos. Quantos tipos de vontade de Deus exerce sobre a humanidade? Não tá nada não. Quantos tipos Deus exerce? Quantos tipos da sua vontade que Deus exerce sobre a humanidade? Existem várias, mas das várias vamos ficar com 2, que eu acho que vai cobrir todas. Misericórdia é uma vontade. Só que em cima da misericórdia existe um detalhezinho ali. Nós temos a vontade permissiva e a vontade absoluta. Qual que é a vontade absoluta de Deus? Por um exemplo, Jesus no Getsêmani. Pai, se possível for, passa-se de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Qual foi a vontade de Deus exercida naquele momento? Absoluta. Você vai passar, acabou. Vontade absoluta, não poupou o seu próprio filho. Isso daí é uma vontade absoluta. Agora vamos para uma vontade permissiva. Jó 2,6. E depois lê Gênesis 3,6. Jó 2,6. Já vai, meu querido? Vai lá, Deus abençoe. Obrigado pela visita, viu? Porta sempre aberta. Isso, Jó 2,6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém na sua mão. Vontade permissiva junto com absoluta. Faça, mas até aqui. Ele permite, mas é só até aqui. Você, Satanás, não tem autorização para
desobedecer. Agora vê lá Gênesis 3 e 6. Isso, 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar conhecimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vontade permissiva. E qual foi a ordem de Deus para elas? Para eles? Não comam. Eles foram lá e comeram. Pior do que Satanás. Tá vendo como o homem ele pode ser pior do que o Satanás? E nessa época aí, não tem como falar assim, era porque ele estava em pecado. Mentira, Eva não tinha pecado ainda, foi pela sua própria vontade. Hoje nós estamos fadados a essa tentação, porque nós já somos escravos do pecado, nascemos escravos do pecado. Contudo, em Cristo Jesus somos libertos da escravidão do pecado. Pecamos porque queremos, e não porque somos mais escravos. Hoje nós somos o segundo Adão junto com Cristo. Quando pecamos, não é porque é irresistível. Pecamos porque não queremos resistir. Diferente, não é? Bem diferente nesse sentido aí. Pastor, Sim. interessante nesse versículo, nesse versículo, que Deus tinha o poder, né, de fazer aquela árvore, como ela disse aqui, como ela entendeu, não aprazível, né, não boa. Sim. Mas aí ela fala assim, ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Então, já que uma vez ele não quisesse, ele foi fazer uma Coisa feia. Sim. para Não chamar atenção, né? não seja um desejo. É que não essa coragem de falar. A história das funcionárias que vai ser não é mesmo. Sim. Não, claro que não. Se o pecado fosse ruim, ninguém praticava. Só que aí Deus vamos ver onde está a sua coisa com a obediência. Que não estava O problema, sabe qual é o problema do pecado? O problema do pecado é que você só vai entender que você está escravo dele quando você querer sair dele. Aí tem um poder, tipo assim, eu tenho a opção de obedecer ou não. E a trazível que me faltou, né? Mas nem tudo me convém. Lógico. Mas a curiosidade viu que era boa. Matou o gato. Mas não tinha outras coisas boas? Sim. Lembra que você falou cerca de provar o amor a Deus? Sim. Como provar o amor a Deus? Resistindo ao pecado. Resistindo ao pecado. Então, você é interessante, é fácil Deus tirar a árvore, não fazer com que ela fosse atrasada. Mas como é que eu provaria que Deus... Sou obediente a ele mesmo. Tem que chegar o Ricardão no meio para você saber se você é fiel a sua esposa ou seu esposo ou não. A tentação, É aí que hoje nós mostramos para nós mesmos se amamos a Deus ou não. É pela fuga do pecado. Não é simplesmente a resistência. Porque tem pecados que a gente vai resistir e cai, que é melhor fugir. Então é ter sabedoria para isso. mais temeroso, pecamos dos irmãos, mas a gente está de Deus. E nós somos crentes aqui, todo mundo conhece nosso caminhar de Cristo. Sim. Eu não quero mais isso aqui, então eu mudo de cidade. Eu vou para outro lugar aqui, pessoal. Sim. Ele não tem como fugir. Hoje eu posso, agora eu posso fazer isso. O problema da humanidade é que você vai funcionar agora, não vai funcionar. Não conta com o futuro. É a ideia do epicurismo, né, do estoicismo. Comamos e morramos, porque amanhã vamos morrer. Ou comemos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Então anda de qualquer jeito, vive de qualquer jeito. E a vida com Cristo não é bem assim. Eu fui falar com o rapaz, não foi só ele. Já é de idade. Eu fui falar para ele, o jardim da criança, ele olhou para mim. Rapaz, eu ouço falar que Jesus vai voltar desde quando eu era pequenininho.
Desde a minha avó. Manda ele ler Pedro, que Pedro falava a mesma coisa. Não vai parte com ele agora. Porque ele da avó da avó. Bom, são questões que a gente tem que ir quebrando com estratégia, né? Quebrando estratégia, Deus vai dando sabedoria. Poxa. É muita, a tecnologia, principalmente a questão meteorológica, arrebentou com os deuses, cara. Com muitos deuses. Porque antes eles faziam sacrifício para poder chover, não é? Hoje a meteorologia chega e mostra que não é assim que funciona. Já ensinou, então muitas coisas foram quebradas. Sim, e a questão maior de fé e religião, fé e ciência, é seguir o que as escrituras mostram. Por exemplo, a Bíblia está pouco se lixando de provar a existência de Deus. Quem quer provar a existência de Deus somos nós. Mas o próprio Deus não está nem aí para provar sua existência. Tá aí, quer crer, não crer também, acabou. Mas nós queremos. Por isso que eu acho que aquele argumento da não existência de Deus, quebra a perna de muita coisa. Porque você concorda sem tirar a glória de Deus. Você quebra. Tem pessoas, que nem eu digo, casos e casos. Tem casos que você vai precisar usar raciocínio lógico. Tem casos que bastaria fé. Bastaria fé. Você tem que estar preparado para responder com mansidão e fé. A razão que vier pedir é a razão da tua fé. Você dizia? Do raciocínio filosófico. Para que se Deus existe, nós temos que crer que existe alguém antes de Deus que o criou. Porque só existe aquilo que foi trago à existência. Ele é. Ele está acima de toda a criação. Ele é autoexistente. Tipo, a máxima da teologia em relação à criação de Deus, a existência de Deus, é essa. Ele é autoexistente por si. Sim. Não é do dia para a noite que nós mesmos não ingerimos isso. Não é do dia para a noite. É uma coisa que confronta. Gente, acredite, tem muitos conceitos que têm que ser mudados. Não. Tem muita coisa que precisa ser mudada. Principalmente na centralização da nossa fé. Que às vezes nós limitamos Deus dentro de uma caixa de fósforo. Quando você quer provar não é no sentido de prova, mas é no sentido de salvação. Então, se você quer provar que existe algo maior, você pode transformar aquela pessoa, aquela situação. Sim. Né? E se não for o Espírito Santo, não tem teologia que vai fazer aquele ser conhecer. É o Espírito Santo que convence, não tem como. Se você pegar a Bíblia, pode ser um teólogo que for, cara, se não for o Espírito Santo. Eu conheço professores, não são poucos, professores de teologia, formados, que não é liberto pela palavra, não é liberto pela verdade. Conhece a verdade libertou da ignorância, mas o pós-texto não cumpriu. Porque, pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o X da questão. O conhecimento de Deus, assim, que nem nós falamos semana passada, toda a plenitude do conhecimento ainda é finito comparado à essência de Deus, quem Deus é. Nós ficaremos pela eternidade conhecendo quem é Deus, de tão grande que Ele é. Contudo, o que nos traz a paz e a convicção no Deus que nós servimos, hoje não mais é os milagres, mas muitos de nós são arrastados para a presença de Deus por causa de milagre. Só que quando conhece Deus e verdadeiramente reconhece quem é Deus, os milagres já se tornam coisa secundária. Mas não é isso que nós vemos na nossa geração. Na nossa geração, a pessoa vem no culto porque quer ver um milagre, quer ver uma revelação, quer ver algo novo. Então não vem para o culto porque é culto. Ele vem por uma autossatisfação. Não compreende.
quem é o Deus verdadeiro. Quando nós compreendemos quem é Deus, nós entendemos que o nosso culto não é aqui dentro. Aqui é um momento que passamos juntos, mas o nosso culto de verdade começa quando saímos daqui. Porque o nosso culto é na vida. Segunda Crônicas diz que o verdadeiro jejum que agrada a Deus é alimentar o faminto, é ajudar o órfão, é ação, é fazer para aquele que você não conhece. Esse é o verdadeiro jejum, essa é a verdadeira oração. Hoje nós vimos dentro das igrejas pessoas cheias de pedidos e vazias de Deus, porque pede para os seus próprios deleites. E isso não é novo. Tiago já vem falando disso, Pedro já vem falando disso, todos esses caras já vem falando disso. A humanidade, Jesus assemelheia a humanidade como aquelas crianças que vai para a praça para dançar. E quando tem música para dançar, reclama que as músicas não são boas para dançar. Quando eles querem chorar, eles vão no velório. E quando chega no velório, a música não é boa para chorar. Na verdade, é um povo ingrato, insatisfeito. É isso que Jesus assemelha à humanidade hoje. Então a gente olha para certas coisas que acontecem, entendendo que Jesus, a Bíblia já tem nos falado nisso, a gente fica... cada dia que passa isso, estou falando assim, poxa, o conhecimento me deixa mais triste. O conhecimento me deixa mais triste, cara. Você fala, caraca, velho, não era para ser assim. Aí quando nós lembramos que a sabedoria que do alto vem é primeiramente pacífica, amorosa, alegre, aí nos satisfaz. Porque olha, porque se eu olhar é terrível. Você já sai com tudo aí, eu cheguei no carro, pô, será que eu fiquei careta? Eu acho que eu tô preocupado. Eu não sei o que eu tô vendo. Nesse sentido aí. Nossa, que tristeza, eu queria não saber. Bom, beleza, então pessoal, deu para compreender toda essa questão da pessoalidade de Deus? Deu? Mutabilidade e tudo mais? Vamos lá, a unidade da Trindade. Não é o estudo aprofundado da Trinidade ainda, mas nós vamos falar dessa unidade agora, porque se nós estamos falando de teontologia, que é a figura do Deus Pai, nós temos que compreender também plenamente que tanto o Filho quanto o Espírito está de pé de igualdade. Não existe essa hierarquia. O conceito de Trindade é uma da doutrina mais profunda. Isso não é brincadeira. É literalmente difícil, desgastante, complexa e sem todas as respostas a essa doutrina. Não é brincadeira isso. Já fazem mais de milênios que estão estudando essa doutrina e ainda assim existem muitos pontos que entram em divergência com as várias linhas de pensamento. Eu, pastor Wellington, tenho a minha linha vigente. Eu creio piamente, ou até no livro ainda que eu acabei de escrever, eu acho que é a única coisa que eu coloco da minha pessoalidade dentro do livro, que é a minha tendência ao trinitarianismo. Eu acredito piamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo como uma pessoa só. Mas hoje nós vemos aí os testemunhos de Jeová, por exemplo, que é podemos, para nós cristianismo, é uma seita que negligencia a ideia de Cristo ser Deus, mas que ele é literalmente uma criatura. Então já tem a dicotomia ali dentro, diminuindo o Filho como uma criatura. Nós temos aí os Mormons, temos os Adventistas. Os Adventistas existem linhas, tá? Existem linhas que crê de uma certa forma inteligível. Existem outras que já ridiculariza, assim como todas as linhas. Temos pentecostais clássicos, que os caras são top 10. Tem pentecostais que não vale o saldo batizado, que é terrível. Existe catolicismo, que existe divisão dentro do catolicismo. Existem os neocatolicistas, neocatolicismo. Então existem essas questões, tem o lado bom e o lado obscuro de todas as denominações, tá? Mas enfim, eles, desde que coloca a divisão entre eles, que nem, por exemplo, eu não quero alfinetar ninguém, mas também não sei, tá? Mas existem bandas hoje que é muito normativa no nosso meio, que são unicistas, escancarado como unicistas, e nós cantamos os seus hinos como se nada tivesse acontecendo.
Tá? Então temos que tomar cuidado com aquilo que cantamos, porque existem compositores que literalmente, pastor, mas nós que santificamos o hino. Opa, pera lá, quem tem que receber o hino não é nós, é Deus. Então nós temos que entender todos esses pontos de como, mas senão tem hinos que você canta que talvez seria melhor cantar um hino, uma música secular, que ofenderia menos a glória de Deus. Então tem que ter esse policiamento na hora que nós formos reverenciar a Deus, porque tem bandas que se denominam unicistas, e o unicismo, ele é uma doutrina herética, ele vai contra a doutrina trinitária. É que nem eu disse, eu não gosto de ser parcial, eu não gosto, em todas as matérias eu tento abrir um leque aqui, mas a doutrina da trindade, eu sou a única doutrina que eu sou tendencioso a defender a triunidade de Deus. Tá? Porque eu estou até falando que tem pessoas que estão assistindo, de repente vai ver lá, mas tal linha segue isso, tal. Não, eu entendo, eu sei quais são as linhas e a minha posição é essa hoje. Como todos aqui são trinitarianos, por isso que eu estou defendendo essa base aqui mais abertamente. Se tivesse um que não fosse, de maneira nenhuma eu estaria com essa veemência. Estaria num campo aberto, dando condição da pessoa também falar do seu posicionamento. Tá bom? Bom, vamos lá. Ó. É profunda, misteriosa e misteriosas da fé cristã. A Bíblia ensina que Deus é um em essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Como explicar isso? A unidade de Deus. Espera lá, Deus é 1, Deus é 3. Deus é 1, Deus é 3. A Bíblia diz, lá principalmente no Antigo Testamento, que Deus ele é um. Existe um único Deus. E quando Jesus veio à Terra, começou a ter um conflito, porque começaram a ovacionar a Jesus como Deus. Imagine, vamos voltar lá no primeiro século. Nós somos todos judeus. E para nós, existe um único Deus. Deus Pai. É o Deus Todo-Poderoso. Yahweh. É o Deus de Abraão. Só existe Ele. De repente, Jesus vem poderoso de obras, palavras, começa a fazer muitos milagres e começa a ser ovacionado como Deus. Porque o próprio Cristo nunca disse que Ele era Deus. Mas sempre falaram que Ele era Deus. Porque quem é, não diz que é. Quem tem, não diz que tem. Mas aclamaram Ele como divino. E Ele mesmo depois, indiretamente, sempre se colocou: eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que falo com você. Eu sou o Filho do homem. Então se colocando em pé de igualdade, porque eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Nisso daí começou a ter aquele conflito. Opa, pera lá. Por isso que os judeus começaram a perseguir a Jesus. Não é isso que ele fala? Peraí, nós vamos te apedrejar não pelas obras que você faz, mas é por aquilo que diz é o que você é. E só existe um Deus, você não pode ser Deus, e nem filho de Deus. Então, começou a ter aquele conflito. Passou-se um tempo, Jesus morreu, e agora veio o Espírito Santo, que também é Deus. O Espírito do Eterno, Espírito do Santo. Como explicar isso? Isso daí nos 3 primeiros séculos teve muita informação chegando, porque até então só existia um, agora nós temos 3, mas não pode ser 3, os 3 tem que ser um, mas os 3 se manifestam de maneiras diferentes, porque o Pai se manifestou de uma forma, o Filho se manifestou de outra, o Espírito se manifestou de outra. Poxa, começou a bugar a cabeça da galera. Até a nossa buga hoje, mesmo com a tendência, com a consciência que nós temos, os escritos e as doutrinas já fundamentadas, nós bugamos a nossa cabeça. Agora imagine eles quando estavam formalizando, estavam se estruturando toda essa doutrina. Bom, sendo assim,
houve-se necessidade de reuniões, debates, para poder se chegar numa conclusão. No concílio de Nicéia, em 325, foi onde se bateu o martelo em relação à encarnação do Verbo. Porque, sabe essa doutrina que eu acabei de falar aqui para vocês, de que existia pessoas que falavam que Jesus era criatura, tinha nascido e não era Deus? Isso daí é desde lá do começo. Essa doutrina permeia o seio da igreja já há muito tempo. Eu mandei um vídeo lá Sim. no grupo, né? Do judeu falando. Sim. Eu vi. Ele falando que não, ele não pode ser Deus porque ele nasceu. E eles esperam, eles acreditam, não é que eles acreditam, é mais fácil eles acreditar que é o Messias do que ele é Deus. É a mesma coisa, o judaísmo clássico não aceita Cristo nem como Messias. Ele é um profeta, um homem cheio de poder. Sim. Vai debater. Não, aquele camarada é bom, cara. Jesus para eles é igual ao Moisés. Sim, é um libertador. Moisés para eles é o Salvador, e para nós Jesus é o nosso Salvador. É a mesma coisa. Então existem conceitos e conceitos. Agora, focando dentro da doutrina que nós estamos falando, nós estamos falando de 315. Mas do ano 100 ao ano 165, existiu um dos pais da igreja chamado Justino Marte. Justino Marte, ele dá, que ao meu ver, a melhor explicação acerca da triunidade. Eu, quando estava fazendo uma sustentação oral na faculdade, o meu professor Alexandre Cordeiro, ele chegou e disse para mim, falou, ô Frei, você vai sustentar a respeito da encarnação do Verbo. Eu falei, tá bom, beleza, né? Até eu começar a estudar o que é a encarnação do Verbo. Eu descobri 17, no mínimo 17 posicionamentos de como Jesus veio à Terra. Quando ele se tornou Cristo, como que foi a sua encarnação, como que é a relação com o Pai, como que é muita informação, muito. Mas de todas essas informações, a que eu mais me defini, ou que eu me identifiquei, foi com a de Justino Marte. Por exemplo, ele diz que a semelhança entre Deus, Pai e Espírito Santo é semelhante ao fogo. Ele fala assim, imagine aqui comigo, que no púlpito tem uma brasa de fogo. Aquele púlpito lá é uma brasa de fogo. Eu pego um graveto, nesse fogo, eu tiro um outro fogo. A pergunta que eu faço, esse fogo deixou de ser fogo? Aquele fogo deixou de ser fogo? Então eu quero dizer que aquele fogo e esse fogo é da mesma essência, é da mesma substância, é consubstancial. Aquele fogo não diminuiu ao retirar o fogo, e esse fogo permaneceu no mesmo tamanho de que foi tirado. É exatamente isso que acontece. Pai, essência de fogo, o Filho, como fogo, vem para a terra e ele volta para o Pai. Nesse sentido, o Pai que é fogo não deixou de ser fogo. O Filho que é fogo não deixou de ser fogo. E o Espírito Santo que é fogo, ele continua fogo. Por quê? É da mesma substância, é da mesma essência, tem a mesma função, é tudo igual. Então, quando Justino Marte ele fala que o Pai que é fogo, que o Filho que é fogo, que o Espírito que é fogo, é tudo na mesma essência, porque todo esse fogo volta para o fogo original. É por isso que Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então existem diversas explicações, só que a explicação do fogo na questão trinitariana é a que mais se encaixa.
Outro detalhe, vocês já ouviram falar de pericorese? Pericorese. O que é a pericorese? Talvez se você já participou daquelas rodas de cantiga de escola, de dança, de ciranda, é mais ou menos aquilo lá. Porque pericorese, eu até anotei aqui o significado. Cadê o peri? Eu marquei aqui? Onde que eu marquei? Oxi, porque é uma junção de duas palavras. Ah, tá. Peri é ao redor. Corese é girar. Eu estou ao redor girando. Porque qual que é a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A pericorese, ela é um conceito de fecundação. É um conceito de unidade, de interligar, de um estar junto com o outro no mesmo objetivo. A teologia chama isso de dança santa. Por exemplo, na pericorese, naquela dança, está envolvido toda a plenitude da divindade. Por exemplo, Jesus, Deus e o Pai e o Espírito Santo, eles não criaram a humanidade porque eles estavam se sentindo sozinhos, como algumas teorias apontam. Vocês já ouviram esse tipo de teoria? Ah, Deus, o Pai e o Filho estavam sozinhos lá na eternidade, então eles foram lá e criaram a humanidade para ter o que fazer. Eu já vi essas loucuras já. Mas na ideia da divindade isso não cabe. Porque na pericorese existe a felicidade plena, o amor pleno, a alegria plena. Porque nossa felicidade está no Senhor. E se lá na divindade plena tem tudo isso, logicamente eles não têm esse sentimento que nós temos de ausência. Então essa pericorese, ela envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nota de rodapé, pericorese não é exclusiva do cristianismo, tá? Ela surgiu muito antes, ela já é adotada já pelos deuses pagãos. Por exemplo, os deuses cananeus, nós temos Baal, Astrote e Dagum. Esses três deuses, eles também são envolvidos em uma pericorese. Então, a trindade, a triunidade do cristianismo também tem esse efeito de ter a plenitude, de ter a completude, de ser perfeito. Então, quando vocês ouvirem o conceito de pericorese, lembre que nós estamos falando de algo que funciona, de algo que é pleno, que gira em torno da sua própria essência. Tá? Quando nessa pericorese Deus resolve criar a humanidade, ele fala o quê? Desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança, remetendo aquilo que nós já falamos no começo da aula, não em corpo físico, mas fazendo o homem na sua essência moral, na sua capacitação de dominar, na sua capacitação de liderar, na sua capacitação de criar, na sua capacitação de desenvolver, de lavrar, de executar. Nesse sentido, o homem é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus, Filho e Espírito não tem nada a ver com a característica física do ser humano. Beleza? Nesse sentido, agora nós compreendemos o quê? Que aquele que recebe o Pai, recebe o Filho e recebe o Espírito. Não tem dessa, vamos descortinar e quebrar alguns paradigmas, não tem dessa de eu aceitar ou confessar a Jesus e depois receber o Espírito Santo. Não existe isso. Uma vez que eu confesso Cristo, o Espírito já me convenceu primeiro, porque é Ele que me confessa, é Ele que me convence para confessar Cristo como meu Senhor. Então o conceito já está invertido. Eu não confesso Cristo para receber o Espírito, eu sou convencido pelo Espírito para confessar Cristo. Olha como que é diferente o negócio aqui. Então nós temos agora uma alusão do Espírito Santo na função da plenitude. Ah, pastor, então como que funciona aquela questão que depois eu falo lá, labachúria, labacantas? O que é isso daí?
Queridos, isso simplesmente é um dom. Não é evidência do batismo do Espírito Santo. Quem diz evidência do batismo do Espírito Santo é a tradição. A tradição diz que a evidência do Espírito Santo está em falar em outras línguas. Mas não é assim que funciona. Nós temos os dons de outra língua, a glossolalia ou a xenolalia, porque a glossolalia é eu falar idiomas incompreensíveis. Não é a língua dos anjos, porque quem fala em línguas fala diretamente a Deus, e quem fala em língua não edifica o próximo, edifica a si mesmo. A xenolalia, que é no caso de Atos 2, é uma língua idiomática. Eu falo na minha própria língua e eles escutaram nas suas próprias línguas. Capadócia, romanos, árabes e tantas 18 etnias que tinha lá naquele momento. Xenolalia. O milagre não estava no falar, mas sim no ouvir, na recepção, porque o Espírito Santo que trouxe essa condição desse dom. Então, como que se dá o revestimento? Que no pentecostalismo se chama segunda bênção, que é o revestimento. Não é batismo, mas é o revestimento. Porque com o revestimento, você pode ou não pode receber o dom de línguas. Tem muitas pessoas que já foram usadas com o dom de cura e nunca falou língua estranha. Porque dom de outras línguas, já diz o nome, dom, é um presente. É um mimo de Deus para você ter uma afinidade melhor com Ele. Porém, dom não significa propriedade particular. Porque os dons de Deus para a nossa vida não é para nós, é para exercer para o próximo. O único dom, como eu disse, que é pessoal, é o dom de outras línguas. Então, busque o dom de outras línguas, exerça o dom de outras línguas, mas tenha consciência, o dom de outras línguas não é superior aos outros dons, porque nós podemos listar diversos dons. Dom de sabedoria, dom da ciência, dom de cura, dom de discernimento, dom de oferta, dom do trabalho. A Bíblia dá diversos tipos de dons. Diversos. E nem todos que está na igreja, que não fala línguas, não é espiritual. Porque tem muitas pessoas que falam em línguas e é totalmente depravado. Dom espiritual não é carteirada de santificação. Lembra naquele dia que Jesus vai dizer para aqueles? Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Ei Senhor, nós fizemos sinais, prodígios de maravilhas. Sabe o que é um prodígio de maravilha? É orar para um cadeirante e ele levantar e andar. É ressuscitar os mortos. É milagres extraordinários. Jesus vai falar, parte de mim porque eu não te conheço. Então, dom é diferente de caráter. Dom é diferente de frutos. Tá? O Espírito Santo, ele não é responsável para nos fazer sentir arrepio nas costas. E nem girar e rodopiar. Mas o trabalho primordial do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da ira e do juízo. E outro sim, dar para nós a semente do fruto. Não é isso que Coríntios diz? Paulo diz aos Coríntios? E Deus que dá a semente ao que semeia? Qual é a semente que está na nossa mão? É a semente do amor. Amor, diferente dos dons, ele é um fruto. E fruto você tem que colher através de cuidado, de lavrar, de cuidar, de trabalhar. É diferente. Dom você ganha sem esforço. Fruto você adquire. O amor não é dom, é fruto. Então eu e você temos que exercer o fruto. Porque o fruto se aperfeiçoa. A fé, ao mesmo tempo que ela é dom, ela também é fruto. Eu acho que é o único fruto que é dúbio, né? Porque tem o dom, tem a fé como fruto, e tem a fé como fruto, e tem a fé como dom.
Então eu acho que foi a única que dá uma desparecida aí entre ambas. Mas a longanimidade, domínio próprio, mansidão, hospitalidade, oferta e tantas outras coisas morais é fruto. Então depende de eu e você lapidarmos esses frutos para a glória de Deus. E qual é a função primária do Espírito Santo? Nos capacitar para isso. Então não adianta eu falar labrachúria se eu continuo fofocando. Porque tudo que sai dos meus lábios, eu terei que dar conta. Então é melhor sair palavras morais, né, como disse Paulo a Tito, que da vossa boca não saia palavras pútridas, dignas de repreensão, mas que saia palavras plenas. Bom, deu para entender aqui? Chique. Agora para nós concluirmos, nossa, já acabou o nosso horário. Caraca, hoje passou rápido, hein? Só para nós concluirmos, para fechar aqui a matéria, também, né? Mas ó, só para nós concluirmos aqui, vocês entenderam a questão do fogo, a questão da pericorese, e agora vamos entender como que funciona a questão da hierarquia. Lembra na aula passada nós falamos da primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade? E a pergunta que foi feita é, quem foi que deu essa qualificação? No quarto e no quinto século, existiu uma tendência meio complicada, no quarto e no quinto século. Agostinho de Hipona, ele já tinha não diretamente qualificado, o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito é o terceiro. Ele não tinha qualificado em questão de hierarquia, o Pai sendo maior, o Filho depois e o Espírito Santo depois. Ele tinha qualificado os três como uma ordem pedagógica, uma ordem de referência. Mas no quarto e no quinto século, surgiu uma doutrina chamada marciadonianismo. Olha que nome louco! Marciadonianismo, que veio de um dos pais da igreja, né, de Constantinopla, Marcionio, já daí que vem o seu nome. A ideia dele era o seguinte, ele tinha um quê com o pai e com a obra do filho. Só que ele tinha medo de alguma maneira tirar o espírito também. Então ele catalogou o Espírito Santo como uma força movida pelo Pai e pelo Espírito. E pelo Filho, perdão. Ele era uma força movida pela vontade do Pai e pela execução do Filho. Então ele dava ênfase no Filho, no Pai e tirava meio que de lado o Espírito Santo. E esse homem chamado Macedônio, ele qualificou o Pai como maior, o Filho como segundo e o Espírito Santo como a terceira pessoa. Só que isso daí é totalmente antibíblico. Porque a Bíblia, ela não dá esse posicionamento fidedigno. Quer ver comigo? Abre aí por gentileza. Mateus 28, 19. Essa doutrina chamou pneumatoquianismo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Bom, aí nós vemos a forma trinitariana. Pai, Filho e Espírito Santo. Só que nós não temos só esse texto dentro da Bíblia que fala sobre as três, não é? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. O verso 4 e o verso 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Opa! Vocês perceberam aí a trindade aí dentro? O verso de número 4, o Espírito. O verso de número 5, Cristo. E o verso de número 6, Deus. Olha como que mudou a ordem. Já não está mais naquela ordem. Agora quem está em primeiro aqui é o Espírito. Vamos para outro texto?
2 Coríntios 13:13. Nós falamos isso daí todo final de culto. 2 Coríntios 13:13. Outro versículo diferente. 13:13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vossa. Opa, quem está em primeiro agora? Jesus. Você está entendendo essa bagunça santa? Por que a Bíblia dá ênfase nisso? Para mostrar que os três têm a mesma posição. Não existe uma hierarquia. Vamos para outro texto? Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiando na carne. Viu a outra dança aí? Então nós temos diversos textos. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a glória e a paz vos sejam multiplicadas. Pronto, agora nós temos Cristo em último. Vocês viram só? Todos esses daqui são textos trinitarianos. Não existe uma palavra trindade dentro da Bíblia. Não existe. O termo trindade dentro da Bíblia não existe, é nulo. Porém, a trindade ou a triunidade, que eu prefiro mais triunidade, que se refere 3 em 1, ela é repleta dentro dos textos. Vamos por mais um texto para finalizar? Judas. Oi? Está bem presente. Olha Judas. Judas 20 e 21. É. 20 e 21. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vocês viram a plenitude aí de novo? Então nós temos aí uma bagunça santa dentro das Escrituras, mostrando a plenitude e a igualdade deles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós apontamos como Pai, Filho e Espírito Santo, em uma maneira pedagógica de organizar sobre quem nós iremos comunicar. Quando usado nesse sentido, legal, sem problema nenhum. Até os maiores acadêmicos concordam que uma forma pedagógica fica uma reta linear para você compreender sobre ontologia, cristologia, pneumatologia. Contudo, diferente aqui de Macedônio, nós temos que ter em mente que não existe essa hierarquia. O Pai não é primeiro que o Filho não é primeiro do que o Espírito. Ah, pastor, mas Jesus disse que o Pai era maior que ele. Sim. Por quê? Porque ele estava em carne, estava em missão. Mas em vários textos Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Somos da mesma essência, somos da mesma plenitude. O Espírito é o mesmo. Então a ideia da plenitude da Trindade, que nós vamos abordar, esse tema Trindade, nós vamos abordar bem melhor, tá, do que agora. Vai ser no capítulo 6? Eu acho que é no capítulo 6 que nós vamos abordar. No capítulo 6, nós vamos abordar com muito mais requinte de detalhe a respeito desse assunto. Por que eu fiz questão de passar isso daqui para vocês? Porque é necessário nós entender que quando nós estudamos sobre o Deus Pai, nós também estamos falando do Deus Filho e do Espírito Santo. Porque os três são um. A função de cada um deles, na sua pessoalidade, são distintas. O Pai arquiteta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica.
Ó, que legal essa, né? Você mudou a forma de falar. Pai cria, o Filho executa, Espírito aplica. Sabe onde você acha isso? Efésios capítulo 1. Lê Efésios capítulo 1, você vai ver o Pai criando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando. É uma forma trinitariana. E nenhum dos três se torna melhor por causa do seu trabalho, porque os três são fogo, da mesma essência, da mesma substância, coeternos, iguais, indistintos e indivisíveis. São indivisíveis, porém com suas qualificações pessoais. Beleza, meu povo? Chique 10. Então nós encerramos por hoje, tá? Só vou ler aqui, ó. Louis Brookford, em sua teologia sistemática, afirma que a Trindade é um mistério, mas é uma verdade central do cristianismo. Não é irracional, mas está além da plena compreensão humana. Tudo que nós falamos e podemos afirmar e bater o pé, ainda assim vai ficar um pouquinho para trás aí, porque a gente não vai alcançar essa plenitude. Porque nós não entendemos. Paulo diz, um dos maiores mistérios da vida, sabe qual é? A encarnação do Verbo. Ninguém pode explicar como que se deu a encarnação do Verbo. Nós temos uma presciência sobre os resultados. Feito assim, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa aula, agradecer a Ele por esse momento e por ter nos permitido entrarmos nesse terreno santo. Senhor, diante da Tua glória e da Tua presença, uma vez mais nós Te glorificamos, Te exaltamos, bendizemos o Teu nome e pedimos a Ti para que o Senhor possa fixar em nosso coração e nossa mente essa verdade sublime, Senhor, que Te glorifica e Te exalta. Senhor, pedimos a Ti que todos os momentos em qual nós formos falar sobre a Tua gloriosa presença, o Senhor possa nos agraciar, Senhor, com o Seu conhecimento e com o Seu amor. Pedimos também que o Senhor possa nos levar em paz debaixo da Tua presença, dando-nos, Senhor, uma noite reparadora, curando, Senhor, todos aqueles que estão necessitados, Senhor, que estão com gripe, afadigados, que o Senhor possa dar uma noite plena de descanso, para que possamos fazer tudo para a Tua glória. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te exaltamos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.